pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Dani. E eu sou a Eduarda. E hoje vamos falar sobre um tema que todo mundo já se perguntou pelo menos uma vez na vida: o que fazer depois do ensino médio? Exatamente. A gente sabe que essa fase pode ser bem confusa. Tem gente que já tem tudo planejado, mas também tem aqueles que ainda estão perdidos. Se você faz parte desse grupo ou só quer conhecer novas possibilidades, fica com a gente. E claro que queremos ouvir vocês também. Então, se tiverem dúvidas ou quiserem compartilhar suas experiências, falem com a gente pelas redes sociais. Agora vamos entrevistar o nosso convidado. Eu sou o professor Antônio, de português, aqui da Escola Amália Pato. Nós vamos fazer algumas perguntinhas para ele. Eu vou começar com a primeira pergunta. Como foi sua experiência ao terminar o ensino médio? Você já sabia o que queria fazer? Na época, o Brasil estava num período de industrialização. Eram os anos 70, já vão longe, né? O governo militar e o Brasil, um lado do Brasil estava crescendo muito, crescendo muito industrialmente. Então eu sonhava em ser técnico, em ser engenheiro, então eu fui fazer colégio técnico, mas aí eu vi que não era a minha vocação. Embora estivesse num contexto de industrialização e que ser técnico você arrumaria um emprego com relativa facilidade, ganhando bem, eu me iludi com isso porque eu achei que eu ia ser técnico, eu ia ganhar bem, etc. e tal. Só que aí eu descobri que também existe uma vocação. Então eu achei que eu podia ser um técnico. Depois é que eu descobri, quando eu comecei a ler poesia, literatura, aí eu vi que eu gostava disso aí. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou ao escolher um caminho? Aquela dúvida, né, de descobrir a sua vocação. E quando a gente você quer, porque eu queria ser alguma coisa, e esse ser alguma coisa é uma profissão, tá certo? Até jogador de futebol eu pensei, mas aí eu vi o fracasso, o fiasco que era ser jogador de futebol. Eu fiz a minha mãe comprar uma chuteira para mim, um par de chuteiras. Ela comprou a mais barata que ela podia comprar, a chuteira da marca Viola, nunca mais me esqueço. A chuteira da marca Viola. Depois tinha a chuteira Olé e tinha a chuteira que era top, que era a chuteira que o Pelé usava, diziam que era a chuteira do Pelé, a chuteira chamada Gaeta, da marca Gaeta. Mas a minha mãe comprou a chuteira Viola para mim, né? O Brasil a seleção brasileira tem um ex-jogador, campeão do mundo, Viola. Ele tem esse apelido Viola porque a chuteirinha dele era Viola, ele só podia comprar a chuteirinha Viola quando ele estava começando a carreira, né? Então eu tive um par de chuteiras Viola, né? Aí eu vi que eu não jogava nada, né? Aí que eu fui lá no time lá e eu vi que eu não jogava nada, tinha que correr, marcar o jogador. E o jogador é esporte de contato, você tem que ter raça, né? Todo esporte você tem que ter raça. Esse aí então, tá certo? Então eu vi que eu fiasco, né? Até jogador de futebol. Claro que a gente pensa, eu não sei se é coisa de todo menino, você pensa em ser policial, você pensa em ser médico, você pensa em... acho que é isso, mais ou menos, ser militar, médico, né? Mas então, a dificuldade que a gente encontra primeiramente, é uma dificuldade filosófica, né? O que vou ser? A gente não pensa muito nas condições, pensa um pouco, né? Você fala assim, e é uma época mais difícil para estudar, porque hoje vocês têm mais facilidade, tem bolsas, as faculdades online, tem uns preços mais acessíveis, e na época não tinha, você tinha que ter uma grana para você estudar, né? Uma dificuldade também que eu encontrei foi a dificuldade financeira também, né? A financeira, mas a vontade era maior. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma decisão que tomou nessa fase? Não mudaria não. Eu escolhi a minha profissão certa. Toda profissão tem os seus chamados percalços, suas dificuldades, obstáculos, chamado ossos do ofício, né? O osso que você tem que roer aquele osso e tal. Mas eu não me vejo engenheiro, eu não me vejo trabalhando num banco, não me vejo policial, não é? Eu até quis ser policial militar, fui fazer inscrição na Polícia Militar, né? Aí quando eu comecei a fazer o treinamento físico, eu vi também que policial tem que correr atrás do bandido, por mim o bandido vai embora, como eu vou correr atrás do bandido, tá certo? Então eu falei, não vai, então o negócio era... Eu sou satisfeito com a minha profissão, eu não sou nenhum infeliz como professor, não, até porque eu não me vejo fazendo outra coisa, e a minha carreira de professor, hoje são 34 anos de professor, e eu não conheci um dia sem emprego na minha profissão. Eu não fiquei um só dia, em 34 anos, desempregado. E com quantos anos o senhor descobriu que queria fazer isso?
Já com 20 anos, né? Não foi muito cedo, né? Em casa sempre teve, a leitura sempre teve, né? Em casa, na casa do meu avô Siniro, né? E meu avô lia, ele tinha livros de bolso, livrinhos assim de bolso, que se fosse hoje R$2, R$1. Meu avô lia um a cada 2 dias. E você não comprava, depois que você tinha bastante, você trocava. Você ia lá na banca e trocava os livros. Também na casa do meu avô Siniro, minha avó Julieta, eu tinha 14 anos, eles compraram uma enciclopédia Barça. E você tentou fazer faculdade de biologia, né? Eu fiz meio ano de biologia, eu tinha 22 anos, eu fui fazer meio ano, eu entrei, fiz até metade do ano. O que me desmotivou? Quando eu já contei, tive que abrir um sapo. Hoje não parece que não pode mais fazer isso. Você podia abrir um sapo, abrir um camundongo, e na época ainda podia fazer isso. Eu sei que depois que eu abri o sapo, eu falei, não é isso que eu quero, né? Eu falei, você quer que eu conte o procedimento mais ou menos? Não precisa? Tinha uma placa assim de madeira, você tinha que trazer o sapo e crucifica ele. Você pega essas taxinhas e prende a mãozinha dele aqui e as patinhas dele aqui. Ele fica assim, né? Semi-vivo. Daí você pega o bisturi e vai abrindo aqui. A partir disso, É bonito, eu sei que é muito necessário, é bonito. E, infelizmente, tem que fazer experiência com animais, né? Hoje não pode mais. Se eu souber de alguém que faz uma experiência dessa com um gato, numa universidade, por exemplo, fecha a universidade. Hoje não pode mais. E não sei se vocês sabem, uma curiosidade, quem fiscaliza o cadáver, porque cadáver pode ser humano ou animal, é cadáver. Quem fiscaliza cadáveres é a Polícia Federal. Você tem um cadáver humano e não sabe de onde vem, a Polícia Federal chega assim, tem um cadáver novo aí, de onde vem? Eu não sei, apareceu aí, né? Você já considerou tirar um tempo para viajar ou fazer um intercâmbio? Então, em janeiro de 2014, eu ganhei um presente das minhas irmãs. Na verdade, da minha irmã Fernanda. Eu tenho 3 irmãs. Ela mora na Inglaterra e me convidou para passar 2 semanas lá. Eu só pagaria a passagem. Eu podia pagar a passagem, hoje eu até vi o preço da passagem, hoje está R$4.000. Eu podia pagar a passagem, ela falou, aqui você não vai pagar nada. Aí eu fui. Eu fiquei 18 dias na Inglaterra. Eu tenho uma outra irmã que mora em Portugal. Aí eu aproveitei, pego o aviãozinho e vai para Portugal. Passei um fim de semana em Portugal. Alguma dica de livro, curso ou conteúdo que tenha te ajudado na sua escolha? Muitos livros me ajudaram, né? Muitos livros fantásticos que eu li. Bom, se eu for citar que vocês, é muito difícil você fazer indicação de livros, mas que vocês comecem a ler. Eu falo assim, dê uma chance a você e crie o hábito da leitura, porque isso vai ajudar muito a sua vida. Qual o conselho que você daria para alguém que ainda está perdido sobre o que fazer depois da escola? A primeira resposta que eu tenho, já que está assim, você falou perdido, eu vou apelar para uma resposta mística, fazer a oração, pedir a Deus um norte, pedir a Deus uma orientação. E conversar com pessoas boas, pessoas que têm aquela conversa que pode orientar você, e não aquela que fala assim, não faz nada não vai dar certo, o mundo já vai acabar. Besteira você fazer isso, fazer aquilo. Tem gente assim. Quando eu fazia letras, eu só ouvia assim, letras? Mas por que você faz letras? Para que você faz letras? E hoje, 34 anos depois, eu não conheci um dia sem emprego na minha vida. Quem procura, acha. Tá certo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Comuns depois da escola, a faculdade. Será que vale a pena? Pois é, a faculdade pode ser uma ótima escolha para quem quer aprofundar o conhecimento em alguma área específica, fazer um networking e ter um diploma, que abre porta em várias profissões, e ao mesmo tempo pode ser caro e demorado. E é aí que entram as alternativas, como os cursos técnicos e os profissionalizantes. Eles costumam ser mais curtos, mais baratos e já te colocam no mercado de trabalho rapidamente. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que escolheu fazer um curso técnico de TI. Antes mesmo de terminar, a pessoa já estava trabalhando. Tem quem faça um curso técnico primeiro, ganhe experiências e depois decida se quer entrar na faculdade. Exatamente. Então, no fim das contas, a melhor opção depende dos seus desejos e objetivos e do que faz mais sentido para você, né? Agora, para quem quer entrar no mercado de trabalho cedo, existem muitos caminhos. Algumas pessoas
começam com um estágio, um emprego temporário ou até mesmo um negócio próprio. Trabalhar cedo tem muitas vantagens, como independência financeira e experiência prática, mas também pode ser desafiador equilibrar isso com outros planos. E falando em desafios, empreender é um caminho que tem atraído cada vez mais jovens. Hoje em dia, com a internet, é possível criar negócios do zero com poucos recursos. Conhecemos vários casos de jovens que começaram pequenos e não é fácil. Empreender exige disciplina, paciência e muito aprendizado. Pense em abrir um negócio, vale a pena estudar um pouco de finanças, marketing e gestão antes de dar o primeiro passo. E se em vez de trabalhar ou estudar, você tirasse um tempo para poder viajar e explorar o mundo? Muita gente faz isso e chama de ano sabático. Pode ser em um período para descansar, conhecer novas culturas e até aprender coisas novas. Além de turismo, tem muitas outras opções como intercâmbios e trabalhos voluntários. Dá para aprender um novo idioma, ganhar experiência e também fazer a quebra de networking. E não pense que isso é perda de tempo. Muitas empresas valorizam esse tipo de experiência porque mostra que a pessoa tem iniciativa e capacidade de adaptação. Mas é claro, tudo isso exige planejamento. Se você está pensando nisso, comece a pesquisar e se organizar financeiramente desde já. Seja qual for o caminho escolhido, uma coisa é certa, nunca pare de aprender. Que motivacional! Com certeza! Aprender um novo idioma, desenvolver habilidades tecnológicas ou explorar um hobby pode abrir muitas oportunidades. Além disso, investir em projetos pessoais como um blog, um canal no YouTube, pode te destacar. Conhecer pessoas da área que você quer seguir pode fazer toda a diferença lá na frente. Então, independentemente da escolha, continue se desenvolvendo e aproveite as oportunidades que aparecem no caminho. Bom, pessoal, hoje falamos sobre várias opções para quem acabou de sair da escola. Faculdade, cursos técnicos, trabalho, empreendedorismo, viagens, tem caminhos para todos os perfis. E o mais importante, não existe um único jeito certo de fazer as coisas. Cada pessoa tem o seu próprio tempo e sua própria jornada. Se você ainda está indeciso, não se preocupe. O importante é pesquisar, experimentar e tomar decisões com calma. E claro, queremos saber a opinião de vocês. Qual caminho vocês estão pensando em seguir? Mandem mensagem nas nossas redes sociais.